Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas, assunto por aqui hoje delicioso, recebendo gente bonita, gente empreendedora, gente do bem. Estamos recebendo os irmãos Horácio Queiroz e Gabriele Lima Queiroz. São empresários, restaurantes, proprietários do Espaguete Norte e vão nos contar sobre a história de vida, não só deste restaurante, que eu tive o prazer de conhecer e me apaixonei, como a história de vida dos seus avós, dos seus pais, enfim, uma família de portugueses que há 3 gerações atrás, 3 gerações isso, sim, vieram para o Brasil, começaram aí no ramo alimentício e com muito sucesso, isso teve continuidade através dos seus filhos. Vale a pena dar continuidade ao trabalho dos nossos pais? Vale a pena seguir essa carreira? Será que foi só isso que eles fizeram na vida ou foram experimentar outras coisas? Este é o nosso assunto de hoje. Fica por aqui porque eu tenho certeza que você vai adorar. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, Horácio. Boa tarde. Olá, tudo bem? Que prazer recebê-los aqui. Prazer é Em nosso. primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Muito obrigado por nos receber aqui com o Alto TV. E a Gabi e eu estamos aí na frente do Espaguete. Estamos dando continuidade no que meu pai e meu avô fizeram. Então aí, muito obrigado pelo convite. O Gabriele, para quem estava tímido, até que ele fala bastante, né? Né? Eu não podia deixar de dar um cutucãozinho. Não, né? começou é que a a última disparar vez- pra falar. Acho que não é pra mim, Não, mas deixa a- a Gabriele mas- entra. Não. Viu, Eu Silvia? precisava dar um cutucãozinho. Mas aqui tá até tranquilo, o difícil não foi no Ronivon, né? Porque Vocês estiveram É, lá, Gente, né? ele foi, eu nem quis ir. Mais de Aqui 5 nos estúdios cheio. nós temos câmeras fixas, o corte lá no switcher, sem cinegrafista. Né, então a eu gente costumo fica, dizer, a gente todo fica mundo mais fica mais à tranquilo. vontade. Verdade, né? verdade. Não vou te contar que tem 17 pessoas olhando diretamente para vocês ali no switcher. Não. Mas aqui dentro, no estúdio, nós e o ar-condicionado delicioso. Né? Tá ótimo. Agora eu queria que vocês começassem a história lá dos seus avós que vieram para o Brasil, né? Sim. Para a gente chegar no Espaguete Norte. Como é que foi isso aí? Então, o meu avô, ele veio para o Brasil com 25 anos. E Vieram de navio Vieram na de navio. época, né? Imagine, com 3 filhos. 3 meses de viagem, né? E vieram meus 3 tios, meus 2 tios e meu pai. Meu pai tinha 2 anos, o irmão mais velho 4 e o irmão mais novo 1 ano, o tio João. Olha aí, a gente está com imagens, Ah, pode continuar O falando. Espaguete Norte esse é do Shopping Esse era do Shopping Morumbi. Esse Essa era a já casa não do tem mais. Morumbi. Essa já é da Bento de Andrade agora. Esse Jardim foi o que eu Paulista. conheci. Foi o que você conheceu. Essa a gente inaugurou agora em 2013, com a Mauri, também é super parceiro nosso. Foi um sucesso. Essa é o shopping. Essa é a do Shopping Vila Olímpia, que é onde eu fico. Essa é a do shopping, que nós abrimos também há 5 anos. Fiz 5 anos. Você normalmente não fica na Bento de Andrade? Não, eu não fico. Você se divide. Na verdade era assim, quando o Morumbi era aberto, ficava meu irmão e o meu irmão e o meu pai na loja do Morumbi. Quando abriu o Vila Olímpia, eu fui pro Vila Olímpia. Eu trabalhei com eles também, nós ficávamos os 3 no shopping do Morumbi. Aí quando abriu o Vila Olímpia, tinha que alguém ir pro Vila Olímpia para poder ficar de olho, porque restaurante só engorda com o olho do dono, né? É igual Todo e qualquer É. negócio, principalmente olho no do restaurante. dono. O Restaurante é dono muito que engorda o boi, não difícil. tem jeito. Exatamente. Então, acabou que eu fiquei no Vila Olímpia e os 2 ficaram no Morumbi. Só que aí quando nós fechamos o Morumbi e fomos abrir essa casa na Bento de Andrade, que aí teve toda a reforma, toda a restauração, que eu até comentei com vocês ontem no almoço, aí ele e meu irmão foram pra lá, meu pai e meu irmão, e eu fiquei no Vila Olímpia. Então eu sempre fico no Vila Olímpia, ali é a minha segunda casa, eu falo que é minha menina dos olhos, assim, né, porque eu tô sempre lá todo dia, né. É bem Aí, gostoso. eu vou pedir para segurar as fotos aí, daqui a pouquinho eu quero que mostrem novamente e quero continuar ouvindo essa história aí. Seu pai e Bom, seus então tios vamos lá. vieram. A gente Então, nem terminou o assunto, não né. terminamos o assunto. Então daí meu avô veio pra cá e começou a trabalhar numa farmacêutica chamada Squibb. E ficou lá uns 2 anos, né? 2, 3 anos. E um português, como os portugueses já tinham uma colônia forte aqui no Brasil, e os portugueses sempre foram do ramo de alimentação. E um português convidou meu avô para virar sócio numa padaria.
E meu avô não tinha dinheiro e tal, né? E foi lá na Squeak, falou dos americanos, falou que era dos americanos. Ele sempre contava essa história. Os americanos sabem trabalhar. Os americanos sabem trabalhar, não trabalhaste na Squeak com os americanos, como eu e tal. E os americanos deram uma força para ele, falou, olha, a gente faz só rescisão, você recebe algum, entra na padaria, o senhor tem chance de crescer na vida e tal. E o pessoal deu uma força para ele. Ele acabou virando sócio numa padaria, em 10% e tal, e ele foi crescendo. Ele montou a padaria Gouveia, a padaria Maria Alva, e assim foi entrando no ramo de alimentação. E nisso existiam todos os patrícios do ramo de alimentação que ajudavam muito. Então sempre tinha essa, comprava uma padaria, ficava 2, 3 anos, trocava de padaria, ficava 2, 3 anos, trocava de padaria, e tinha os corretores que ganhavam na corretagem. Então, falou, olha, eu vou te vender essa padaria hoje. De empreendimentos para... comércio mesmo, negócio. Portugueses, para patrícios. Sim, eles são muito unidos, né? E eles falavam assim, ó, vou te vender a padaria hoje, daqui 3 anos você vai vender ela de novo. Daí meu avô, tudo bem, vou vender ela de novo. Você faz trabalhar, você ganha um dinheiro, você vende outra, eu vou te vender outra, porque eles ganhavam na corretagem, os portugueses também. E nisso surgiu o Almeida, da Fazenda Tatuzinho, que foi um grande amigo do meu avô, o Abreu, o Oliveira, alguns grandes corretores portugueses que ajudaram ele. E daí foi indo para o ramo de alimentação. Daí depois a gente teve, ele acabou montando uma lanchonete no Largo 13 de Maio, que era a Floriano Chique, que foi onde ele ganhou bastante dinheiro. E depois, meu pai já estava mais velho, meu pai já estava 25, 26 anos, meu pai entrou no ramo de churrascarias. Daí meu pai montou o Gauchão na Avenida Santo Amaro. Daí veio o Recanto Gaúcho, na BR-116, o Gauchão, Pizzaria Vila Verde Grill Rum, Choupilha no Guarujá, Pizzaria Michelúcio. Que, aliás, prestem atenção nesses nomes, porque são churrascarias, restaurantes tradicionais, né, de São Paulo. E eu já frequentei alguns desses nomes, e você aí com a gente também com certeza vai dizer, os filhos dele, eu fui nesse restaurante, conheci. Então presta atenção nessa história, acho muito, muito interessante. Inclusive a Márcia ontem, quando foi almoçar, ela falou que trabalhava no Banco Luso Brasileiro. Eu falei, nossa, mas é do Almeida? O Almeida ainda está vivo? Ela falou, tá vivo, tá com 90 anos e tal. Eu falei, que ótimo. Convida ele para almoçar comigo, fala que é o neto do Antônio e tal, porque ele chegou a convidar meu avô para ser sócio dele na Fazenda Tatuzinho. Meu avô não entrou na época, por não sei o motivo. Mas foi isso, daí acabou indo para o ramo de alimentação e meu pai acabou montando uma rede de churrascarias, pizzarias em São Paulo. E depois, um dia ele estava almoçando com o Raul Gil na churrascaria, que era um grande amigo do meu pai, e entrou o corretor Oliveira e falou assim, Horácio, não janta não, porque eu vou te levar para comer uma massa maravilhosa, uma massa fresca, al dente e tal. Daí meu pai, tá bom, então vamos lá. Foi ele, o Raul Gil e o Oliveira. E foram um dia jantar no Spaghetti Norte, isso meados de 1981, 1982. Do Spaghetti Norte da Vila Nova Conceição do Abasto Pereira. O Abasto dos Pereira, onde 71. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. E chegou lá, o Spaghetti Norte era um restaurante de 2 italianas, que vieram fugidas da Segunda Guerra Mundial. Elas já estavam no Brasil há algum tempo, e elas montaram o Spaghetti Norte por acaso, porque elas cozinhavam de domingo para os amigos. E acabou surgindo uma ideia de montar um restaurante, e elas acabaram montando isso em 1979. Não eram do ramo, não tinham nada a ver, apenas cozinhavam muito bem. Que é uma cozinha do norte da Itália, especificamente da região do Piemonte, que sofre uma influência forte do sul da França. Então tem as trufas brancas, as trufas pretas, o brasato ao Barolo, tem essas receitas, o funghi porcini, que é o verdadeiro funghi italiano, é diferente. Hoje você às vezes vai numa cantina e fala que é um fungo, às vezes é um fungo chileno, né? Um fungo verdadeiro italiano. E elas cozinhavam exatamente na linha do norte da Itália. E meu pai se apaixonou pela comida no dia que ele jantou e falou com o Oliveira, mas quanto que elas querem no restaurante? Mas essa comida é tão boa, como é que não está cheio esse restaurante? Porque às vezes se tiver um restaurante vazio, eu falo, porque alguma coisa tem, né? Ou é caro ou é ruim, né, para estar vazio. E daí eles falaram, não, elas não têm o know-how operacional. Coisa que você tem, Horácio, o Oliveira falou pro meu pai. Daí meu pai falou assim, então tá bom, gostei da massa, vê quanto que elas querem no restaurante, vamos entrar. E logo ali, depois de uma semana, um mês, meu pai comprou e manteve as duas na sociedade. Falou, olha, eu só compro se vocês duas ficarem comigo na sociedade. E meu pai ficou majoritário e manteve as duas com uma pequena porcentagem para aprender a cozinhar com elas. 100% do restaurante deu. Na verdade a história foi o seguinte. Para cada uma, é interessante. Ele mandou fazer o contrato e tal, o valor que ia pagar, e no dia de assinar o contrato ele falou assim, olha, o cheque está aqui, mas o
contrato está errado. Daí as duas italianas, mas qual? Aquela coisa italiana, qual? Não foi isso que combinamos e tudo. Ele falou, não, o cheque está certo, mas o contrato eu quero que mudar, quero dar 15% para cada um. Lá na frente, se vocês quiserem me devolver, que eu acho injusto isso ficar para os seus filhos, vocês me devolvem. E a gente toca junto, porque eu não sei cozinhar, eu entendo de churrascaria e pizzaria. De comida italiana eu não entendo, então eu quero aprender com vocês duas. E nisso acabou ficando as duas lá. Ele queria preservar o tipo de comida, preservar a qualidade, as receitas todas. Ele conseguiu bem. Uma grande sacada. Uma grande sacada dele. Que ele também cozinhava muito bem, o papai, né? O papai cozinhava. Ele cozinhava muito bem, muito bem. Ele entrava na cozinha, era incrível. Fazer um arroz, ele fazia um arroz com Aliás, tomate. ele faleceu recentemente. Faz 7 meses, dia 23 agora fez 7 meses. Então, uma forma, inclusive, de prestarmos uma homenagem com a história do seu Horácio. Sim, onde quer que ele esteja, ele deve estar bem feliz. Acho que quanto mais a gente consegue levar o espaguete, divulgar o espaguete, as pessoas conhecerem mais, né? Eu acho que e principalmente realmente levar adiante, né? Porque eu acho que para um pai e para uma mãe, você construir um negócio, você vê que seus filhos estão dando continuidade naquilo, porque ele era apaixonado pelo espaguete, o papai, né? Apaixonado. Ele falava, eu sou espaguete note, o espaguete note sou eu. Ele era apaixonado realmente pelo restaurante. Então, acho que onde quer que ele esteja, ele está sentindo um prazer incrível da gente estar fazendo isso. E ele conseguiu manter uma família, né? Porque o Espaguete Note hoje, os nossos funcionários são antigos. Eles têm 35. O médio de vocês tem 35 anos. Ele viu minha mãe grávida dos 3 filhos, imagine. Ele me conheceu na barriga da mãe, ele também. A gente tem o Roberto, que está com a gente há 35 anos. A gente tem o Natalício Cândido, que começou com 18 anos, como ajudante de cozinha das italianas. E hoje ele é o nosso chefe de cozinha, ele está com a gente há 35. O Reinaldo também 27, a gente tem funcionários muito antigos, os mais novos. E o que é incrível é que essa história desses funcionários permanecerem na casa por tanto tempo, tantas décadas, isso reflete na rotina, no bom atendimento que você recebe. Sim. Né? A gente nota o maître de vocês um encanto. Você vê que aquilo é a continuidade mesmo da casa dele. Não é um emprego ocasional. Não, já existe um sentimento mesmo, né? E você sente isso, ele atende os clientes, eu fui atendida assim lá, né? Que toda bom. a turma que Não, é engraçado que... muito carinho e muita dedicação. Né? Engraçado, Silvia, você falar isso, porque outro dia, faz menos de 1 mês, 2 meses, agora em dezembro, antes dos eventos de festas, eu cheguei um dia à tarde, porque o almoço fecha 3 horas da tarde, né? E a gente reabre às 19 horas. Então ficam 4 horas fechado aquele período da tarde. E os meus garçons, como são antigos e o maître também, eu cheguei um dia à tarde lá, uma quinta-feira, um dia normal de semana, e olho, eles estão todos pintando o salão. Ele tinha comprado, o gerente tinha comprado a tinta e eles estavam pintando, que tinha uma parede que não estava boa, ele estava pintando. Eu falei, ô Roberto, precisa trazer um pintor. Não, é porque tinha uma mancha aqui, eu vou pintar só essa salinha da recepção, porque tá feio aí, eu vi que tá muito feio, não pode deixar assim. Olha só. Você vai entender? Uma Então, parceria, né? Dedicação, paciência. Parceria de uma vida. Agora, voltando a falar dessa história, né, que vocês deram continuidade, já tiveram outras profissões, eu sei que são formados em direito, né, que a princípio não tem nada a ver com a história, mas nos bastidores do dia a dia dos restaurantes tem muito a ver. Porque na ocasião vocês me contaram que vocês tinham por volta de 600 funcionários. Nós não chegamos a ter, meu pai, né? Seu pai Graças a tinha, Deus né? a gente Então, não chegou a ter. o meu pai queria que Nossa Senhora, a gente muito acabou funcionário. fazendo direito exatamente por causa disso, porque meu pai é uma coisa que tem que mudar no Brasil. Eu acho que são as leis trabalhistas. Precisa realmente mudar isso, porque é complicado para o empresário hoje gerar emprego dessa forma, com essa justiça do trabalho. Porque virou um mercado de peixe. Virou um mercado de empresário peixe. é o carrasco. É o carrasco. É visto através das leis como um carrasco. É o vilão. É o vilão da E história. é ele que gera o emprego. Ele gera emprego. E virou tantas empresas fechando por conta disso. Muitas. Que judiação, né? E virou um mercado de peixe. Se você for no fórum trabalhista e passar na frente, eles estão lá distribuindo cartão para o funcionário colocar na justiça e tal. E acaba prejudicando, porque na verdade o país precisa produzir. Né? O país precisa gerar renda, gerar emprego. E quem faz isso são os empresários. De benefícios
né? Exatamente. Tirado de outros, seja dos empresários através das leis, ou tirado Acho que isso dos só governos alimenta aí, para né? que as pessoas continuem da forma que elas estão, que essa é uma opinião minha, não tem nada a ver, mas eu acho que é em relação ao nosso país. Eu acho que o brasileiro está sempre querendo arrumar vantagem, né? Então, uma lei trabalhista como essa que a gente tem aqui, na verdade, só alimenta isso. Porque o funcionário está sempre tentando ganhar alguma vantagem em cima disso, entendeu? Inclusive em cima do próprio governo, não só da gente. Se a lei de um país é essa, o povo de um país Sim, segue a sim. tendência e será assim. Exatamente. E foi até por isso que meu pai diminuiu mesmo o número de funcionários, a gente acabou saindo das churrascarias e ficamos só com o espaguete norte, porque é uma coisa mais, como é que eu vou te dizer, a gente se sente em casa, os funcionários Intimista. são intimista. Menos pessoas. Menos pessoas. Pessoas que a gente já conhece há bastante tempo, tem um ou outro funcionário que é mais novo, né, Ju? A Tem maioria... pouquíssimos problemas trabalhistas, zero praticamente, ensino Agora, zero. E aí mesmo durante a formação de vocês, quando foram fazer as universidades, continuar, porque desde pequeno frequentavam os restaurantes, as churrascarias. Nasceu quase dentro da cozinha, né? E foram adquirindo know-how no dia a dia desde muito pequeno. Nunca pensaram em exercer outra profissão que não seja a continuidade? Não, pensamos. Eu queria ser médica. Meu sonho desde pequenininha era ser médica. Tentei, prestei e tal, e não adianta, né? Porque realmente você tem que se dedicar absurdamente para conseguir entrar na faculdade de medicina. Enfim, quando eu desisti, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que seja relacionada ao restaurante. Então eu tentei prestar gastronomia, prestei gastronomia, entrei em gastronomia, entrei em hotelaria também. Nós entramos juntos até em hotelaria, né? Que falou, bom, como nós já trabalhamos com o papai, vamos fazer alguma faculdade que tenha alguma coisa a ver pra gente poder saber tocar direitinho quando chegar a nossa vez. Só que ele não quis. Quando nós entramos nessa faculdade, ele falou, não, isso vocês não vão fazer, vocês vão fazer direito, porque eu quero que vocês façam Ele falou direito. assim, faz Sempre direito primeiro, né? e depois vocês fazem Depois vocês fazem a qualquer faculdade que outra vocês coisa. quiserem, mas primeiro eu quero que vocês se formem em direito para ter uma E noção. viajar, porque você aprende muito na viagem, né? E aí foi isso, aí nós fizemos Europa. inclusive nós Existia fizemos- esse estímulo do pai para Pra viagem? viagem. Sim, ele achava muito, sempre falava que viagem. Viagem. Cultura ninguém tira de você. Vai né? nos restaurantes Podem te roubar Michelin, tudo, mas educação e Michelin. cultura não, né? É? Não, tô falando que educação e cultura, papai sempre falava, ninguém tem como roubar de você, então é interessante você ter. E aí nós nos formamos juntos, inclusive, eu e ele, a gente faz tudo junto, desde pequeno. Ela colava de mim nas provas. Ai, mentira! A gente tem 1 ano só de diferença, né? Então nós brincávamos juntos, a gente se formou junto na faculdade e agora somos sócios. Veja bem, todo dia a gente Todo se dia fala, junto, a gente todo tá dia a sempre gente se vê, todo dia, né, Ju? Não tem jeito. E aí eu dei aula de português também durante um tempo, né? Mas também não Mas era sempre minha com o praia. pé nos restaurantes. Sempre com o pé nos restaurantes. A gente sempre, a nossa irmã também, que agora mora em Portugal, ela também sempre trabalhou com meu pai. Inclusive, a minha irmã, agora a gente já patenteou a marca Spaghetti Norte também na Europa. E Tá abrindo em Portugal. Tá abrindo em Portugal, em Coimbra. Coimbra. Que baba. Ela e o marido. O Spaghetti Norte que eu conheci foi da Bento de Andrade, né? Na Bento de Andrade 693, Vila Nova Conceição. Um charme de um lugar assim. A comida nem se fala. Manter um cardápio tão diversificado quanto o do Spaghetti Norte não deve ser fácil. Não é mesmo. Porque é um cardápio bem extenso, né? E ele veio da época dessas senhoras Sim. Grande parte sim. Meu pai, ele Com o tempo criou. o papai acrescentou Ele criou algumas coisas. alguns. A gente A criou gente está alguns. falando de uma tradição, inclusive, no cardápio. Porque na verdade Sim, você não temos. pode tirar do cardápio, porque às vezes tem um cliente que ele já vai e come sempre aquele prato. Se você tirar, você acaba perdendo o cliente. Então na verdade você tem que acrescentar alguma coisa nova. Foi o que o papai fez. Porque é engraçado, Antes de falecer, uns o 2, cliente 3 anos Spaghetti antes, Norte, ele é um criou cliente alguns novos diferente pratos. dos outros clientes. Eu até brinco às vezes lá no Vila Olímpia com alguns, que eu tenho alguns que vão toda semana lá, às vezes 2 vezes na semana, e acabam até por se tornarem amigos, né? Então a gente troca até WhatsApp. Enfim, e eu falo pra eles, dá uma viajada pelo cardápio, troca um pouco o prato, experimenta uma outra coisa. Você sempre pede a mesma coisa. Mas é esse que eu amo, Na verdade, Gabi. é que a pessoa já marca o restaurante com o prato. E se você tira, que foi até o que eu te contei, já aconteceu, ano passado mesmo, Júnior, vamos diminuir esse cardápio que tá muito extenso. Então tá, A gente vamos sentou aí. um dia e Não falou, foi? vamos ver um por um. Esse aqui, esse não dá, que não sei o que. E esse aqui, esse aqui também. Não, acabou que a Então, gente não tirou quase o nenhum. pesto é preferido do Marinho.
Daí a gente foi no Bolonhesa, o Bolonhesa é preferido da Carol. Então são clientes que Sim, frequentam lá, sim. que a gente conhece por nome, a gente fala, não, esse aqui eu não posso tirar, aqui eu não posso tirar. Aí Não, você eu fica vou personalizado. personalizado. Isso é quase que dar o nome do cliente no prato, né? Mas você pensa, se eu tirar, eu vou ter que fazer. E se ele vier, eu vou fazer, porque eu não vou deixar de fazer pro cliente. Então, vamos deixar no cardápio, porque aí outras pessoas acabam por pedir também e aí a gente acabou deixando. Igual, por exemplo, o couvert agora, com a Bento de Andrade, o nosso couvert sempre foi o tradicional, pimentão vermelho, salsinha E carne. e patê de carne, que é carne cozida no limão. A manteiga, a focaccia italiana, feita com alecrim com sal e o pão italiano. E dessa vez, na Bento de Andrade, falou, não, a gente não pode tirar nada, a gente tem que acrescentar. A gente acrescentou o pão sueco, O patê de berinjela, patê de berinjela, azeitonas, azeitona, a ricota, o patê de ricota. Então você tem que acrescentar, você não pode tirar, porque às vezes vai o cliente lá e fala, vem cá, mas faltou o patezinho de pimentão vermelho, daí tem que fazer e tal. Então eu falei, tem que ter todos, para manter realmente, e ele vê que aquela receita do pimentão vermelho, do patê, do couvert, é a mesma de 30 anos atrás. Olha só, daqui a pouco esses clientes terão um nome nos seus pratos. Eu conheci um restaurante, fica a dica, inclusive, me parece que tem alguns restaurantes em São Paulo que já tem. Um restaurante que eu conheci em Dubai, onde os pratos são personalizados. Os clientes fiéis ali na história têm o seu nome no prato. Que é um grande cliente nosso, é o Emerson Fittipaldi, né? Ele vai sempre lá, e meu amigo. E ele é apaixonado pelo espaguete ao vongole. Eu não tenho no cardápio, mas às vezes eu tenho que fazer. E aí eu tava até falando com ele, falei, eu vou colocar o nome Emerson Fittipaldi no espaguete ao vongole. Não, mas eu digo no prato, na louça mesmo, o serviço de louça. Que legal! Eu falei, nossa, eu tô vendo que alguns pratos têm um nome. E aí o maître nos disse que eram clientes fiéis que tinham, que foi uma forma de... Foi um presente. O nome no prato. Nome no prato louça, não é no prato... Gostei da ideia. No cardápio. Então os seus clientes tradicionais, aqueles que buscam sempre aqueles mesmos pratos e tal, teriam o seu nome estampado, a louça dele, estampado no prato e ele é servido. Gostei da ideia. Bacana. Ou o nome da família. E você sabe que tem cliente que cria também, né? O Alê, que também é nosso amigo, ele vai lá e nós temos o espaguete com almôndegas, né? E temos o espaguete de berinjela. Ele junta. Ele sempre quer comer os dois juntos. Então ele pede pra colocar tudo. O molho da almôndega com a almôndega, com berinjela, é só dele. E aí as pessoas começam a ir com ele e ele fala, come que você vai ver o que é bom. Aí a pessoa começa a comer o mesmo que ele. Depois volta assim, ele come aquilo. Eu falei pra ele outro dia, eu vou ter que acabar colocando no cardápio. Porque todo mundo que você traz, você faz experimentar e tá gostando, né? As pessoas gostam. Junta a isso a história do... Põe o nome, em vez de pôr o nome inteiro da pessoa, porque pode ir outros familiares, você põe o nome. Família, sei lá, família Queiroz. Família Pereira. Sim, interessante. É muito uma uma super surpresa. Gostei da ideia. Fica a dica. Obrigada pela dica, né, Ali na Bento de Andrade, o cliente quer um negócio muito específico, né? Ele gosta de sentar na mesa dele. Tem cliente que liga e fala para ele, olha, deixa aquela minha mesa já reservada, a mesa 17, já sabe até o número da mesa que vai sentar, que é de frente para a piscina. Então é uma coisa bem personalizado mesmo, que a gente faz algumas coisas lá mesmo. É uma super dica para personalizar de uma vez muito bacana. o que faltava. Ele vai ter a louça dele, né? Vai ser um sucesso. Legal. Bom, mas continuando então, daí meu pai acabou comprando o Spaghettinotti em 1982, das duas italianas, e o Spaghettinotti não andava bem, né? Elas cozinhavam muito bem, só que o operacional falhava um pouco no atendimento. E hoje em dia o atendimento você não pode errar, né? Você pode ter um cliente de 20 anos que frequenta teu restaurante, um dia que ele vai, que não é bem atendido, ele sai e fala, nossa, caiu, hein? Até que não ele esqueça aquilo que ele passou ali, né? E volte um dia, não tá a mesma coisa. Então, acontece isso, não tem como, a gente não acerta sempre, a gente não consegue acertar 100% das vezes, mas faz parte, né? Faz parte do ramo. E depois disso, meu pai recebeu um convite do Shopping Morumbi, em 1989, e a gente acabou montando a loja do Shopping Morumbi, com o Dr. Valcir Schiferi, que era um dos sócios da Multiplan. Ele foi lá, era um grande amigo do meu pai, convidou, meu pai falou assim, olha, o Spaghettinotti é uma coisa personalizada, eu não consigo montar rede de Spaghettinotti. O Spaghettinotti tem que ser 1 ou 2 no máximo. É porque é muito artesanal. É muito artesanal, é feito tudo na hora, o ravioli é tudo feito à mão.
E o Dr. Walter falou assim, não, eu faço questão que vocês vão, a gente monta a loja para vocês, a gente quer em vocês. Daí a gente inaugurou no Gourmet Shopping, lá no Shopping Morumbi, em 89. Daí em 2000 a gente foi convidado para ir para o Shopping Anália Franco e acabou fechando a loja da rua Bastos Pereira, porque estava uma obra do Maluf, não lembro de quem foi, de Júnior Quadros, não lembro do prefeito que foi, que meu pai contou a história que está tendo uma obra e os nossos clientes não conseguiam chegar na Bastos Pereira, tinham que dar a volta toda e estava muito difícil o acesso. É um transtorno e estava difícil o acesso. E daí acabou indo para o Shopping Anália Franco e ficou Anália Franco e Morumbi. Ficou meu pai e meu tio. E daí depois eles acabaram separando, ele ficou com Anália Franco, a gente ficou com o Morumbi. E daí depois de alguns anos, em 2009, o shopping convidou a gente para montar no Shopping Vila Olímpia. A gente acabou montando no Shopping Vila Olímpia. E acabou ficando com os três, Anália Franco, Morumbi e Vila Olímpia. E todos dentro de shopping. Todos dentro de shopping. Anália Franco do meu tio, usando as mesmas receitas. E a gente com os dois, o Vila Olímpia e o Morumbi. E daí em 2013 meu pai falou assim, olha, vamos voltar para a rua? Meu sonho, meu pai falava há muitos anos, eu quero montar o Spaghetti Norte de volta e tal. Porque como fechou em 2000, a gente já estava em 2013, 13 anos fora da rua. Ele falou, eu quero voltar para a rua, mas eu não quero ir para Oscar Freire, eu não quero ir para onde está o Buchiche, eu quero o Spaghetti Norte, tem que ser sozinho, um lugar sozinho, como era e tal. E a gente foi dar uma volta no domingo, eu e ele, e acabamos passando por acaso na frente do Spaghetti Norte antigo. E tava lá a placa, aluga. Daí meu pai falou assim, não é possível, parece que é alguma coisa, né? Pensou a gente montar no mesmo lugar, onde nasceu o Spaghetti Norte em 79? Eu falei, pai, vamos atrás, sabe? Viu a placa, era uma imobiliária conhecida, a gente acabou indo na imobiliária. E sentamos com o proprietário para ver se alugava ou se comprava um imóvel. E esse proprietário tinha algumas casas ali na Vila Nova, no Jardim Paulista, e ele ofereceu essa casa na Bento de Andrade. E quando a gente olhou a casa da Bento de Andrade, era maravilhosa, né? Uma casa que tem uma lareira. Apaixonante, né? Parece um castelinho, né? E é de frente para aquela praça maravilhosa, né? E daí meu pai falou assim, olha, se a gente montar na Bastos Pereira, a gente vai ter que fazer uma grande reforma, porque a casa está muito moderna. E não está a cara do que era o Spaghetti Norte. Então, eu acho que essa casa tem mais chances da gente restaurar ela e fazer o Spaghetti Norte aqui na Bento. E daí a gente acabou fazendo na Bento de Andrade. A gente inaugurou em 9 de dezembro o Amauri. O Amauri sempre foi um grande amigo do meu pai. Quando ele começou a carreira, meu pai emprestava muito o jardim do Spaghetti Norte para ele gravar os programas. Então, quando ele ficou sabendo que a gente ia inaugurar, ele falou, faço questão de fazer a inauguração do Horácio, do Spaghetti Norte e tal. E o Amauri é nosso parceiro até hoje, nosso amigo, junto com a gente semana passada. E é super... Eu vou pedir para voltar, tá no ponto as fotos, pra gente ir comentando. Dá para soltar de novo aquelas fotos, Suíte? Aí. Essa é a loja do Morumbi, que nós fechamos. É. Essa ficava no shopping. Antiga. Esse Spaghetti Norte é do Uruguai. Esse é do Uruguai. Não é O nosso. Spaghetti Norte do Uruguai. Esse é do Shopping Vila Olímpia, que é o que eu fico. Esse já é da Bento de Andrade. Aí é Bento de Andrade. Que tem a praça. Que a diferença aí dessa foto para a atualidade é que hoje... Não tem iluminação de Natal, né? Não, e as Tem as mesinhas ali mesinhas. fora, que é um diferencial, né? Total, né? Aí foi na... Ai, meu pai, Na né? inauguração. Meu pai com a Tava tudo bengalinha Ferreira, já. que é super nosso amigo. Ele já tava com a bengala por causa do câncer no osso, nessa época. Dezembro fez um ano a casa aí. Fez um ano, dia 9 de dezembro fez um ano. A gente está falando de um ano atrás, essa inauguração. E é encantadora, né? Ela é Agora, gostosa. o que valeu a pena e o que não valeu a pena em continuar o ramo do pai e não seguir uma outra profissão? Como é que vocês definiriam isso? Bom, Por cada um, não vale um pegar... eu acho assim, acho que tem a gente continuar tem o peso de acho que as pessoas compararem, né? Falar, será que eles vão dar continuidade no que o pai fez ou que depois de 6 meses eles vão fechar tudo, vão quebrar, vão sair do ramo, vão mudar de ramo? O pai fez durante 30 anos e os filhos... Tem muito isso, né? Do pai montar uma empresa, deixar para os filhos que nunca fizeram nada. Com a gente foi totalmente diferente, né? Que a gente Porque sempre trabalhou eu comecei com com 15 anos dentro do espaguete, de 15 para 16. Trabalhei no caixa do restaurante até 18. Aos 18 meu pai fez eu fazer CEASA, eu ia no CEAGESP, fazer compras, fornecedor a fornecedor, me ensinou a fazer as compras. Daí depois começou a me ensinar a parte operacional, daí me ensinou a tocar a obra.
Por exemplo, a loja do Shopping Vila Olímpia, a gente que fez, a gente não contratou construtora, a gente tinha nosso engenheiro, nossos pedreiros, então eu que toquei a obra. Então meu pai sempre me ensinou tudo, ensinou a pescar, nunca me deu nada pronto, até o carro, ele falou, você tem que pagar seu carro, você vai trabalhar e com o dinheiro que você ganhar você paga a prestação, vamos lá, eu compro o carro junto com você, te dou toda a assessoria, mas eu sei que vai pagar. Então meu pai sempre me ensinou tudo isso, né? Então eu me sinto, né, com o papai, pelo menos, eu acho que a gente sempre foi braço direito dele enquanto ele estava aqui, e eu fico feliz hoje de dar continuidade no que ele fez e quero cada vez mais para cima, para frente e para Deus. Né? E existe algum ponto que você dirá, se eu voltasse no tempo, eu faria diferente dessa forma? Se eu voltasse no tempo, eu faria diferente. O que você faria? Eu não trabalharia com restaurante. Eu gosto muito. Tenho prazer, gosto. É o que eu falo, eu passo muito estresse. Até outro dia eu postei um negócio desses no Instagram. Que eu me divirto muito, mas também passo muito estresse. Então eu tenho os dois polos. 880 na história. É meio que ao mesmo tempo, e às vezes é tudo no mesmo dia, às vezes eu não tenho tempo para almoçar. Mas eu tenho uma hora ali que é cliente, é não sei o que e tal, é uma farra, é uma coisa engraçada, e de repente dali a uma hora eu já tenho um estresse absurdo, entendeu? Então, às vezes no mesmo dia eu vou de 880. Então isso me desgasta um pouco, acho até pelo fato de eu ser mulher, que eu tenho vontade de ter filhos, enfim. E restaurante é uma coisa que te consome muito. Você tem que estar lá. Tem um dia da semana que é fechado, Spaghetti Noite? O da rua fecha na segunda-feira, da Band de Andrade fecha na segunda-feira. Que não significa não ter trabalho, porque aí você faz... É porque na verdade a segunda-feira é que repõe toda a mercadoria. Agora o Vila Olímpia é no shopping, né? Shopping é todo dia. Então não fecha nunca, você imagina. Por exemplo, agora no final do ano foi gostoso porque a Casa da Rua, no Natal a gente fechou, a gente só abriu no dia 2, deu uma férias coletiva de 10 dias, porque realmente não vai ter movimento. O nosso cliente está todo viajando, está todo na praia, tá na Europa, está nos Estados Unidos, então ele não frequenta. Então quando você tem essa oportunidade, que nem ele tem mais, apesar de que eu também viajei no final do ano, mas quando eu voltei, eu tive muito mais pepino no Vila Olímpia do que ele na Bento de Andrade. É que na verdade é como se fosse o Vila Olímpia trem, nós fechamos também, fechamos 24, 25, 31 em primeiro, porque a gente também, meu pai sempre fechou, e nós temos dó, né, poxa, é Natal, não é justo eles ficarem trabalhando, vai curtir a família. O que a gente vai fazer? A gente quer que os nossos funcionários... Não, exatamente no dia 24. Fique com a família. No dia 24. É como se fosse uma recompensa de um ano tão maçante, porque trabalha de domingo a domingo. Lógico, eles têm a folga deles, mas é um dia. Então, pra mim, se eu tivesse hoje a oportunidade de voltar e ter estudado muito mais e me tornar médica, eu acho que eu voltaria. Mas eu gosto da vida que eu tenho. É uma curiosidade que você tem, né? Que vida será que você teria? Mas eu gosto. Eu gosto de trabalhar com restaurante. Apesar de muito trabalhoso, é gostoso. Traz um então, prazer. Eu tô vendo tudo. Traz um prazer. Quando ela tiver assim, você já viu, né? Se ela tiver filho, vai sobrar tudo pra mim, né? Ela vai fazer medicina. Os filhos Quem acho que não vêm já. Não, mas aí eu vou dar velhinha. Eu tô vendo, aí os filhos não vêm já, ela vai fazer medicina. Não. Os filhos agora não dá mais tempo. Mas eu gosto de trabalhar com restaurante. A gente gosta. Aqui é o que eu tô falando. O ponto negativo é que é muito trabalhoso. Tanto que quando tem pessoas que falam pra mim, sabe, depois que eu me aposentar, assim, quando eu tiver com a minha vida calma, eu vou abrir um restaurante. Eu falo, não faça isso, porque aí você vai começar a ter o estresse. Hora engano, né? É porque é muito detalhe, né, Silvia? É comida, é bebida. Você mexe com gente, mexe com a manipulação de alimentos. São duas coisas assim, extremamente delicadas. Você vê, é a florzinha em cima da mesa, é o talher que tem que estar limpo. É o tapete que tem que estar limpo. Né? Polido. No banheiro feminino tem que estar tudo arrumadinho. E a louça? Aliás, fazendo uma parte nessa história, eu sou uma observadora de banheiros de restaurante. Eu também, eu tenho uma mania, assim. Eu gosto muito também. Enlouquecida por conhecer banheiro de restaurante. Primeiro porque gosto que os melhores restaurantes têm um espacinho diferenciado. Sim. E segundo que eu acho que o restaurante que descuida do seu banheiro... Imagine a cozinha. Eu sempre falo isso, eu também acho. Então, a primeira coisa, eu chegando num restaurante, eu vou conhecer o banheiro, né? E queria parabenizá-los, porque além de perfeito, é encantador. Obrigada. O charme do sabonete, da pazinha ali, todo delicado, cheirosinho, é lindo. Muito obrigada, legal, é bom ouvir isso, né? Porque você conhece banheiros que são
limpinhos, bonitinhos, mas você conhece banheiros, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, mas depois quem quiser saber eu conto em off, de restaurantes bárbaros, badaladíssimos em São Paulo, que o banheiro você tem um grande receio de usar. Ou seja, você sabe que existe uma limpeza e tudo mais, mas não é feito com tanta frequência. É muita gente. Sim. Quer dizer, Tem que ter aquele detalhe, né? Sabe que no Morumbi nós tínhamos masculino e feminino também dentro do restaurante. Em Floripa eu não tenho. Não tinha espaço suficiente para fazer, então nós não fizemos. Mas no Morumbi tinha. E quando eu comecei a trabalhar lá, com 21 que eu comecei mesmo, que meu irmão começou no Ceasa e tal, e meu pai me colocou de hostess, né? Ele nunca deu peixe pra gente, a gente sempre tinha que... Então eu ficava lá na porta, recebia cliente. Começa de baixo, assim, sim, aprendendo. Sim. Tanto que ninguém sabia que eu era filha dele. No começo até era complicado, porque, né, hostess muitas vezes então, passa uma imagem que não deveria passar. Enfim, e eu não me conformava com aqueles banheiros, porque eles não eram feios, mas eram muito basiquinhos, sabe? Eu falava, pai, banheiro tem que ser uma coisa bonita, pai, lembra que enche o saco? Eu fiquei numa obra tanto lá. Que fez que meu pai acabou fazendo. Enchi tanto o saco que a gente reformou, eu que fui escolher torneira, fui escolher tudo, troquei tudo no banheiro, eu fiquei feliz. Agora sim, e mudei o masculino e o feminino, porque eu tenho a mesma percepção que você com o banheiro, eu também gosto muito e eu acho que passa muito a imagem do restaurante. Eu também acho. O quanto se cuida, o quanto é limpo, eu tenho essa imagem também. É um conjunto de coisas, né? Que tem que ter sintonia. Bom, e agora para quando? Restaurantes em Portugal, em Coimbra? Então, lá é da minha irmã e do marido, né? Não é nosso. Leva o mesmo nome, mas nós não somos sócios. A gente está dando toda uma assessoria para ela, uma ajuda e tal. A gente vai mandar mão de obra, inclusive. Sim, até porque ela também trabalhou a vida inteira. Ela também sabe bastante, né? Sobre. Ela trabalhou com meu pai também desde novinha. E foi há 4, 5 anos só. E a casa é linda, ela é parecida com a que a gente tem aqui, fica no alto de Coimbra. Não, e a cidade é toda gostosinha, né? Aí tem a casinha lá, toda ela vai reformar. Tem uma vista maravilhosa de Coimbra. E a cidade toda, é linda. Eu acho que meados de junho, né, Ju? Mais ou menos fim de maio, começo de junho. É porque o filho dela nasce agora, ela tá grávida, né? A gente vai ser tio. E o marido dela que tá cuidando, então você imagina, né? O marido dela o tempo inteiro em contato com a gente para os últimos detalhes, como é que faz aqui, como é que faz aqui, porque ela tá grávida, então ela não consegue ir, então às vezes acaba se estressando, não pode estressar a mulher grávida, sabe como é que é, né? Então vai. Vocês vão pra lá pra inauguração? A gente gostaria, né? Se tudo correr bem. Não, a gente vai com certeza. Vamos estar lá. Bom, você, o Horácio falou do aspecto dele, né? O que valeu a pena, o que não valeu. A Gabriele, a mesma coisa? Você pega a tendência dele de exatamente o quê? De valeu a pena? Se fizesse tudo, você mudaria, você não... eu tentaria, mas assim, eu tenho muito prazer em dar continuidade ao que é do meu pai, muito. Do meu pai, do meu avô, pra mim é um prazer. Na verdade, eu acho que você tem a curiosidade para saber como é que teria sido se você tivesse feito outro caminho. Como teria sido, porque é o que eu tô falando, é muito maçante, é uma vida maçante. As pessoas não acreditam, acham que ter restaurante é... Mas todos os restaurantes sabem o que a gente está falando. Ela teria feito medicina, quer dizer, ela não ia ter uma vida própria do mesmo jeito. Ia acabar que não ia ter. Na verdade, tudo dá trabalho. Não, eu acho que tudo acontece, Silvia, do jeito que tem que acontecer. O destino, acho que a gente não modifica tanto assim. Eu acho que algumas coisas, eu acho que era realmente, já estava escrito, era para trabalhar com restaurante, para trabalhar com restaurante, para nós sermos sócios, darmos continuidade no que meu pai fez. Eu acho que tudo isso já estava... E eu sou feliz na minha vida, eu gosto do que eu faço. É o que eu falei, eu tenho muitos momentos de diversão, né, Gil? A gente tem. Esses são funcionários antigos, então você tem umas brincadeiras que são internas, entendeu? Que ninguém entende. Se um cliente ouvir, não vai entender, né? Mas a gente sabe, então a gente acaba por se divertir também, é gostoso. Para quem está começando agora, para quem pretende montar um restaurante, entrar nesse ramo de negócio, que conselho, que dica vocês deixariam aí? Olha, quem faz gastronomia hoje, hotelaria, eu falo, é dedicação 100%. Ou você se dedica 100% a esse ramo de atividade, ou você não tem sucesso. E se você parar de se dedicar, que seja por 1 mês, 2 meses, não com a mesma intensidade, você vê que já começa a cair. Então é o tempo inteiro você tem que estar ali mantendo o negócio, senão o negócio cai. Você tem que estar no detalhe, no talher, em tudo.
E no caso das pessoas que cozinham bem e que acham que isso é o bastante, né? Tem várias Tem pessoas. Eu sou considerada uma pessoa que cozinha muito bem. E eu então. ouço constantemente isso. Por que você não abre um restaurante? Por que você não abre um restaurante? E não é bem por aí, porque vocês mesmos citaram o exemplo das duas senhorinhas que cozinhavam muito bem. Excelentemente bem, mas que não tinham know-how. Inclusive tem uma história que meu pai contava, que chegou um cliente para ele e falou assim: Horácio, eu tenho $400 mil, eu quero virar teu sócio. Vamos montar um outro espaguetinote em algum outro lugar. Então, vive e mexe, tem convite, né, galera? Eu tenho $400 mil, eu quero montar um espaguetinote em algum lugar. Onde você quer montar? Em Miami, Nova York, Uruguai, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tal. Meu pai falou assim: você quer saber, você quer uma dica minha para você fazer os $400 mil? Daí ele falou assim: quero, Horácio, me fala. Você pega, compra uma passagem, vai para Paris, fica hospedado no Ritz em Paris, gasta todo o dinheiro lá, vai para a Galeria Lafayette, torra tudo, quando acabar o dinheiro você volta. E daí você vem aqui e me fala. Daí ele falou assim: mas como assim, Horácio? Ele falou assim: você vai ter tido prazer, você vai ter se divertido e tudo. Se você montar um restaurante, você vai perder os $400 mil do mesmo jeito, vai ficar triste, arrasar. Vai se estressar. Vai se estressar porque você não é do ramo. Por isso que tem isso dos portugueses. Os patrícios, eles falam, né? Se os portugueses fechassem os negócios em São Paulo passava fome. Porque os portugueses são donos de padarias, de restaurantes, de churrascarias, de pizzarias. Então tem que ser do ramo. Se você não é do ramo, é muito difícil dar continuidade. Você pode ver que você administrar, inclusive... Todos os restaurantes, eles fecham no primeiro ano ou no segundo ano, duram 5 anos. Ou às vezes tem restaurante de pico, né? É um restaurante que está pegando... Muito delicado. Por que você não faz igual aquele restaurante que está explodindo, que veio com uma proposta nova, assim? Daí você olha, dura 2, 3, 4, 5 anos, morre e a gente continua na nossa toada, né, Gabi? A gente vai indo, a gente está sempre aí, então vamos ter que... porque é muito delicado, porque são muitos detalhes, é muita coisinha. Então, por exemplo, de vigilância sanitária, eu conheço qualquer coisa que você vier me perguntar. Porque o que eu já estudei em cima de vigilância por causa dos restaurantes, tanto que eu te dou toques, né, Ju? Isso não pode, Ju. Eu imprimo as coisas que tem que colocar na parede, as etiquetas, eu não sei o quê, porque é muita coisinha. E se a vigilância vai no teu restaurante e encontra uma coisinha fora, é ferrado, né? Que basta, né? Qualquer coisa, entendeu? Então você tem que estar sempre em cima, e às vezes o chefe dá aquela escorregada, né? Pô, esqueceu de etiquetar, esqueceu, por exemplo, tem uma frescura, que na minha opinião é uma frescura, mas enfim, você tem que deixar quase 10 centímetros no depósito, que você guarda com café, sei lá, da parede. Então a prateleira daqui, você não pode encostar aqui na parede o produto, você tem que deixar quase 10 centímetros da parede, porque pode criar bicho atrás, da caixinha, formiguinha andar na parede. Só que você perde quase 10 centímetros de prateleira, né? Que tamanho é o seu depósito? Então, assim, qual a diferença disso, né? Você não quer o bicho, seja ele encostado na parede ou encostado no seu alimento. Você... Que nem no Vila Olímpia, eu sou a louca da dedetização, né? Eu dedetizo uma vez por semana. Eu acho que eu sou o único restaurante que dedetiza uma vez na semana. A maioria dedetiza a cada 15, que é o normal. Porque não é um espaço só seu, né? Eu dedetizo uma vez por semana, Silvia. Eu não aguento. Tanto que eu cobro do meu gerente. Veio. Normalmente é de terça. Eles vão lá e cada semana eles fazem de uma forma diferente, né? Uma vez é com gel, outra vez eu acho que é com spray, enfim. Você mudando a forma porque o bichinho ele acostuma com aquilo, começa a gostar e vai pra comer E assim, você não pode parar, você tem que ser toda semana, Se você parar por um mês, quando voltar, você já não consegue segurar o que ficou, porque durante 30 dias eles se proliferaram, já estão... Sim, então você tem que estar sempre. Demora uns 3 meses pra colocar em ordem de novo. Então por isso tem que ser semanal mesmo. É uma rotina já específica. Sim, de tudo, né? Empresa certa que faz isso. Precisa estar super limpo, daí a coifa. Não adianta comprar remedinho de baratos. Não, tem que contratar uma empresa específica para isso. É um negócio profissional. Uma alimentação. Sim. E a Gabriele seguiria a mesma dica que ele ou tem uma dica nova aí pra quem tá pretendendo entrar nessa história? Não, eu daria a dica de não entrar. Igual o que meu pai falou, eu daria a dica sinceramente de não entrar. Mas se entrar porque gosta muito, saiba que você vai ter muito trabalho. Porque não tem saída. Não tem saída. É que é diferente você ter um restaurante de uma loja de tênis ou uma loja de roupa. Né? Você compra a camisa, você chega numa loja de roupa, tem a prateleira lá, as camisas. Ele não vendeu hoje, vende amanhã. Você vai compra um produto perecível, você compra uma caixa de mamão papai, uma caixa de manga e tal. Não vende hoje.
Amanhã mamãe e papai já não tá a mesma coisa É. que tava hoje. Lixo, Daqui uma né? semana ele tá lixo, se não vender é lixo, daí você tem que comprar outra caixa. Você Aquela caixa que foi pagou, pro lixo, né? Foi prejuízo total, né? A camisa não, a camisa tá lá, daqui uma semana você vende. Então essa é a diferença do ramo, né? É. Olha só, a gente vai encerrar. Mentira que já deu. Não Nossa. te disse que A não gente falou precisa bem falar tanto, isso. né? Foi 55 gostoso. minutos. Vem aí primeiro escalão com Caetano Bedak, então a gente tem que encerrar, porque senão o Caetano chega aqui e me arranca pelos cabelos aqui de dentro do estúdio. Posso entregar atrasado o programa. Eu queria muito agradecer a Gabriele Lima Queiroz e ao Horácio Queiroz, proprietários do Spaghetti Note. Novamente passar o endereço, posso passar o telefone também para uma reserva? Pode passar. Bento de Andrade, Vila Nova Conceição, número 693. Telefone para contato, para você fazer a sua reserva, é 011, aqui em São Paulo, 5181-4524. Outro endereço na Vila Olímpia. Dentro do Shopping Vila Olímpia, ali na Rua das Olimpíadas, fica no 4º andar. Loja Esse- 510. Se você for para Portugal, a partir de Junho, acho. junho, você procura lá. Coimbra. O Spaghetti Note tem site? Não, estamos sem site. A né, gente Ju? tem Instagram e Facebook. Instagram. É @espaguetinote no Arroba Instagram e do Facebook é espaguetinote. Se você quer conhecer mais o ambiente antes de ir, apesar de toda essa nossa indicação, entra aí no Instagram, entra aí no Face e dá uma olhadinha. Eu garanto, comida divina, ambiente, o serviço perfeito. Parabenize, leve os nossos cumprimentos a todo o seu Obrigada. E pessoal. obrigado pelo porque- convite. É, Obrigado pelo obrigada. convite. Nossa, foi um papo super gostoso mesmo. Sabe por quê? A gente não se sente tempo encanta, passar. né? E eu gosto de histórias, eu gosto de saber história, de onde veio, mas por que E a gente ficaria aqui a tarde inteira, espaguete nós tem tanta história, né? E a gente Tem uma, A do eu John queria você John disse que tem Kennedy. a A do história John do John Kennedy, né? E a história do bolo de chocolate, Da a história da torta de da chocolate. torta húngara. Ah. A torta húngara a gente não falou. Mas se você quiser, combina uma próxima vez a gente vê, tipo, só as histórias. Histórias de clientes que Que- pularam na Nossa, piscina. aliás. a gente conta Nossa, que tudo. teve- É que Pedido de rapidinho, casamento. conta essa. Então, Da essa, piscina. essa, Rapidinho. essa da piscina foi o seguinte, naquela época de 1980, o John Kennedy foi no Spaghetti Note e num dia à noite ele bebeu muito e pulou na piscina. Tava muito E quente. junto com ele pularam todos os clientes, porque falou, pô, se o John Kennedy pula na piscina, eu vou pular também, né? Você acha que eu vou perder a oportunidade de nadar com o John Kennedy? E eu e a Gabi, a gente era super pequeno, e meu pai sempre contava essa E história, vai inclusive contar, meus a gente não mestres. acreditava. Pai, Os meus do John mestres Kennedy. todos viram essa história, né? Viram ele pulando na piscina e tal e tal. E um dia eu tava, meu pai sempre contava essa história, um dia eu tava na frente do shopping Morumbi, no Spaghetti Note, chegou um cliente e falou pro meu pai, Horácio, eu lembro... Você não lembra de mim? Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Daí meu pai falou assim, mas você me desculpa que são tantos clientes e tal. Ele falou assim, eu me banhei nas águas de John Kennedy, lá no Spaghetti Note da Bastos Pereira. Daí meu pai falou assim, você tá brincando? Ele falou, sério, naquele dia à noite ele pulou na piscina, eu fui o primeiro que pulei atrás dele. Ele contou, daí eu virei pro meu pai e falei, poxa pai, mas aquela história que você contou era verdade. verdade. Ele tá vendo como era verdade? Que E a daí gente não depois acreditava, disso, né? o New York Times, a parte do Não, aí FBI veio pra cá pra descobrir por que O quem FBI tinha veio. jogado John Kennedy na piscina. O Quem FBI. é? Tentaram afogar John Kennedy, daí É. foram comer no Spaghetti Note. Comeram, porque foram lá pra ver o que tinha acontecido. Adoraram a massa, voltaram pros Estados Unidos, e aí veio o New York Times, que a gente Avisaram não o New York conseguiu Times e falou, achar. olha, vai pra lá, porque o John Kennedy jantou num restaurante chamado Spaghetti Note lá, e a gente foi pra ver o que tinha acontecido, porque a gente achou que tinham jogado ele na piscina, quem foi a pessoa, quem era o garçom. Queriam matar, quem, né? Vai saber. Quem foi a pessoa que jogou ele, e na verdade a gente explicou aqui no Brasil que ele tinha se jogado e tal. Ele tinha bebido, Mas se eles jogou. têm uma massa incrível. E eles acabaram jantando e gostaram da massa e avisaram o New York Times dos Estados Unidos. Daí vieram o pessoal do New York Times, comeram no Spaghetti Note e a gente saiu pelo New York Times considerado a melhor massa, melhor massa do mundo. Em 1984. E nós 1985. estamos há anos, desde que inaugurou o Vila Olímpia, que eu tô tentando achar essa reportagem. Inclusive, do New York Times. Já foi pra pesquisar Eu lá? falei com a Isso, assessoria já de tentou até imprensa, pra assessoria de imprensa, ela tá tentando achar. Ou então uma empresa de clipagem, né? Contratar uma empresa de clipagem para fazer essa Sim. busca também. Fazer essa busca. Pode Porque ser é interessante, importantíssimo, pô, importantíssimo. nossa. New York Times, Tem que imagina. dar lá. Você tá vendo só como é que É. essa história aí, gente? Ó, você acha que eu vou trazer uma dica pequena para você? Os meninos são chiques de classe, categoria. Que é isso? New York Times. Entendeu? Muito obrigada. Ah, a gente Obrigado pelo agradece, convite. a gente também. Obrigado pelo Silvia. convite. Tá aí pra você
uma história de vida de diversas gerações que a gente trouxe, até como sugestão. Experimenta, dá uma passadinha lá, o que eu conheço da Bento de Andrade, mas só boas referências. Porque a vida é assim, é composta de grandes momentos, ou se os momentos são pequenos, rapidinhos, são momentinhos cheios de alegria, que é isso que vale a pena, é isso que a gente leva dessa vida. Terça-feira a gente está de volta, espero você. Beijinho, até lá.